Bom dia a todos. Então hoje estamos aqui para trabalhar o tema que está na nossa retaguarda, o mundo que se perdeu. E para esse diálogo, esse bate-papo aqui, eu trouxe o Weber, professor de História, e eu de Sociologia, ou seja, ambos de Humanas, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa mudança de geração, essa mudança na cultura que vem ocorrendo aí na nossa história, na nossa sociedade. E aí, do meu lado, eu vou trazer a experiência de um trabalho já desempenhado pelos alunos, que eu trouxe a ideia de um projeto que era para eles fazer uma busca, vamos dizer assim, um trabalho a campo sobre o jovem ontem e o jovem hoje. E aí eles puderam, entrevistar os parentes de mais idade e tentando saber o quê? Como era a juventude na época deles. E depois fazer o comparativo, como que é a juventude na época dos nossos alunos, no caso deles. E aí surgiu bastante questões assim, como era antes a questão do rigor, do respeito, a questão das punições, a questão da liberdade. Então várias questões eles trouxeram e foi bem enriquecedor as aulas, a ponto deles falarem, nossa, na época do meu pai era mais rígido, na época dos meus avós eles não tinham muito liberdade, ou não tinha muito acesso à tecnologia, até porque a tecnologia ainda estava, vamos dizer assim, está dando os primeiros passos ainda, não era a época da internet, ou mesmo não era essa época da mídia, né? Era mais do rádio ou da TV. Então tudo isso a gente percebe que impactou muito esse tema que a gente está trabalhando hoje, que é o mundo que se perdeu. Então vou passar para o Weber para ele trazer um pouco esse contexto da história antiga, de como era esse tempo no período de uma outra geração e fazer os comparativos com hoje, o que mudou, o que melhorou, melhorou, melhor dizendo, o que piorou e o que pode ser resgatado na sociedade de hoje. Então passo a fala aqui ao Weber, professor, que vai colaborar com esse tema. Bom dia, gente. A gente tem, quando a gente pensa assim em gerações passadas, gerações futuras, a gente sempre tem um ganho e tem perda. A gente sempre tem ganho para um lado, mas perde para um outro lado. O ganho que eu vejo hoje, assim, é a facilidade de comunicação de uma pessoa com a outra. A gente pode estar numa ponta do mundo e se comunica com a outra pessoa do outro lado do mundo em questão de segundos, laços, muito laços. Mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e estão mais distantes do que alguém que está conversando lá do outro lado do mundo, porque a tecnologia também, às vezes também isola cada um na sua ilha com o seu celular, na sua ilha, no seu mundo, na sua ilha ali. Esse é um lado negativo. Eu acho que também é uma coisa que a gente vem se perdendo muito, não sei se por causa da pandemia também, que também contribuiu muito para isso. Aflorou muito mais isso. Mais isso, esse isolamento, a falta de empatia pelo outro, aquela coisa de ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma coisa que está se perdendo um pouco na nossa sociedade, que eu vejo como muita perda, muito atraso, eu acho, em relação a isso. Quando você resgata essa questão do isolamento, esse período da pandemia nos isolou dentro de casa, mas a tecnologia está acabando por isolar o indivíduo em rede. É aquela falsa ideia, eu estou super conectado, mas eu estou solitário, sozinho e muitas das vezes não interagindo com as pessoas das quais fazem parte da minha vida. É onde eu percebo aí uma frieza, que é o que o professor comentava, a empatia, Está faltando ela. Falta muito isso. A pessoa às vezes está em multidão, mas você está só. Sim. Você está solitário dentro da multidão. E aí a gente vê essa barreira, que, por exemplo, o mundo que se perdeu. Se a gente pensar, olha quanta natureza, olha quanto espaço que o jovem, que o adulto, enfim, tem para usufruir, explorar mesmo. E muitas das vezes um quarto já fica confinado num jogo, ou hoje em dia o TikTok, ou seja, são coisas que são interativas e são legais, só que é apenas mais um apetrecho, mais uma coisa para a gente fazer, mas a gente pode estar brincando nesses espaços que a natureza nos oferece, só que a gente vê aí esse distanciamento de atividades mais físicas, atividades de brincadeiras lúdicas, que até hoje em dia tem alguns projetos muito bacanas e assim, vamos dizer assim, de grande proveito, que tenta fazer esse resgate, porque hoje em dia está necessitando isso até pela saúde. As crianças se brincam mais. Se brincam. E quando vai brincar, logo fala, não quero mais, agora eu vou para o videogame. Tem celular? Posso baixar? Então, como que a gente pode pensar
em colher, em usufruir do melhor desses dois mundos. O que você acha sobre essa questão? Eu acho assim, o que a gente pode colher do mundo da tecnologia é a facilidade de comunicação, né? De diminuir as distâncias. Sim. Mas não deixar isso como a única fonte de relacionamento que você tem na nossa sociedade, entre as pessoas. Resgatar aquilo que você brincar vamos correr, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, jogar uma bola na rua, pique-esconde, pega-pega, nadar no rio, fazer uma caminhada na mata, andar de bike, explorar a natureza, fazer trilha. São coisas saudáveis, né? Aliada à atividade física. Sim, né? Porque é cultura, é entretenimento e é saudável. E é saudável. E é isso que a gente tem que resgatar. Então acho que esse mundo que se perdeu, que é o tema nosso, é justamente a gente tentar resgatar isso. E a questão mesmo do respeito, do carinho, do afeto, né? A gente sabe que cada vez mais alguns costumes antigos estão virando como se fosse coisa de museu, como por exemplo pedir benção, né? Ao pai, à mãe, aos avós. Com licença, obrigado. Isso, às vezes chega e fala oi, tipo, de longe ainda, né? Então vai perdendo essa pessoalidade, essa coisa mais afetiva. Não chega de um abraço. E isso nunca deveria ter saído de moda, né? Porque é uma cultura, é uma tradição da qual você faz parte, nós fazemos parte. Só que cada vez mais está sendo relegado a algo que já não serve mais, já não é legal. Ultrapassado, arcaico, né? Então são coisas que a gente deve, e nunca deveria ter saído de moda, mas resgatar desse mundo que está se perdendo. Exatamente. E esse diálogo tem essa intenção, né? Do jovem que está nos ouvindo, de perceber que ele não precisa de uma hora para outra largar a tecnologia, até porque ela chegou para ficar, mas que você saiba se organizar de modo a usar a tecnologia, o entretenimento que ela tem, os recursos que ela pode trazer para você de ensino, de instrução e até mesmo de navegar nas redes, porque isso é legal. Mas não deixar ela escravizá-la. Te escravizar. Sim, não deixar de escravizar. Não ficar ali como se fosse um zumbi, né? E usufruir desses dois mundos, o mundo físico, o mundo do contato, do olho no olho, do estar junto com a sua família, no ar livre, né? Com seus amigos, né? Sua família. E dar tempo ao tempo, e cada momento você se dedicar para uma coisa. Para o estudo, só estudo. Para o navegar nas redes, entretenimento nas redes, mas também deixar um espaço para tudo isso que a vida nos proporciona. E era tão bom a época dos nossos avós e pais, da juventude deles, como vocês mesmos nos trouxeram na pesquisa, que se perdeu, mas que pode ser resgatado. Basta o interesse nosso e ver a importância dessa vida mediada com as gerações antigas e as gerações atuais. Então fica aí essa nossa colaboração, né? E a minha reflexão é essa, que a gente resgate aquilo que se perdeu e possa unir, né, os fatores positivos desses dois mundos, da geração mais atual e das gerações mais antigas, que é talvez nós aqui, né, professores, e também dos de mais idade, que seriam os avós dos nossos alunos. Então só a última fala para a gente... reforçando o que o professor falou, é unir o melhor dos dois mundos. Acho que você resumiria nisso, né? Exato. O que a gente tinha na outra geração, o que tem tinha bom de lá na outra geração, o que tem de bom agora. Sim. É unir o que tem de melhor dos dois mundos. Eu acho que seria o ideal para uma humanidade mais sadia, uma convivência humana mais sadia, em todos os fatores, todos os campos, todos os setores. Exatamente. E aí então a gente fecha essa discussão e fica essa questão: não deixe esse mundo se perder. Até a próxima. Desde já agradeço aí a atenção e a colaboração do professor Weber, e acompanha lá a gente no nosso canal, compartilha, curte. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.